Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar do módulo 26, pigmento fitocromo, tá bom? Esse pigmento fitocromo, pessoal, ele vai estar relacionado com a radiação vermelha, né? Essa radiação vermelha aí, ou seja, fitocromos ativos, inativos. Essa matéria é um pouquinho complicada, eu não vejo ela caindo muito em vestibulares, mas eu vou seguir o conteúdo da apostila de vocês, tá? Que é interessante esse conteúdo, mas ele é um pouquinho mais complexo, mas vai dar para a gente falar, trabalhar um pouquinho nele. E você está preparado com esse conteúdo, tá bom? Mas você vai entender o conceito básico, tá? E o conceito inicial dele. E na hora de fazer alguns exercícios, nós vamos ter o quê? Capacidade de fazer a interpretação dele, tá bom? Então vamos lá. O pigmento fitocromo. Pessoal, então, ou seja, quimicamente aqui, ele vai ser o quê? Uma proteína da cor assim azul, esverdeada, mais ou menos, né? Que eu vou chamar ele o quê? Ele é um pigmento que vai ser capaz de absorver essa radiação. Que tipo de radiação? Uma radiação vermelha. Então ela vai ter um comprimento de onda. Então a luz visível e a luz invisível, ela tem comprimentos de onda. E quais são os comprimentos de ondas aí, no caso, que esse fitocromo vai atuar? Em 660 nanômetros, ou seja, eu vou chamar ele de vermelho curto, tá bom? Ou seja, ele vai ser uma enzima que vai ser ativada, tá? Aí uma espécie de reação que ela vai estar o quê? A ficar ativa nesse comprimento de onda. Então a 660 nanômetros eu vou ter o que? A atividade dela, ou seja, a ativação dessa enzima. Ela vai ser ativada e vai começar a atuar nesse processo. Observa aí a onda, a luz visível aí que vai de 400 a 700 nanômetros, ou seja, de 660 vai ser aonde ela vai ativar, ou para cima ou para baixo, vai depender da estrutura que nós vamos estar referindo no caso a o que se pede cada parte dessa enzima, tá bom? Ou seja, quando ela vai absorver, por exemplo, se ela absorver 730 nanômetros, que a gente vai chamar ele de vermelho longo, o efeito desse pigmento nele vai inativar ele vai anular esse efeito, ou seja, a atuação ótima dele, ou seja, o ponto ótimo dele, onde ele vai ocorrer, seria no caso 660. Subiu para uma quantidade, o vermelho longo, no caso 730, ele inativou, ou seja, no escuro também, ele volta também ao estado antigo dele, que é o estado que? Inativo, tá bom? Ou seja, tanto ele volta também aí no caso a ficar inativo. Então tem o que? Esses comprimentos de ondas relativo a ele. Então, a ação dele no estiolamento. O estiolamento é quando a planta, no caso, ela tem a semente e ela dá início ao processo de crescimento, aquela primeira parte dos crescimentos, né, que a gente chama de cholo, ou estiolamento, né, quando ela cresce e entra nesse primeiro estágio, onde ela capta energia, ela capta substâncias, nutrientes, para poder fazer ali no caso o processo de crescimento vegetal, tá? Então, ou seja, tem plantas que vai ter diferentes estágios, né, no caso aí de absorção desse fitocromo. Então isso vai acontecer dependentemente se ela está no escuro, se ela está no claro, se ela está por períodos em que esse fitocromo aí, no caso, ele vai atuar, né? Ou seja, algumas vão crescer no escuro, né? Ou seja, que vai ficar extremamente longo e as folhas pequenas, né? Ou seja, esse processo de estiolamento. Se iluminarmos ela, vai ter o quê? Um outro processo. A gente já vai ver uma diferenciação. Por quê? Se ela tiver a 660 nanômetros, o crescimento dele, do caule, vai ser mais devagar, né? E as folhas vai crescer mais rapidamente, causando aí, né? Cessando esse estiolamento, ou seja, fazendo um engrossamento do caule, crescimento das folhas, ajudando aí no processo de melhoramento do crescimento, ou seja, a melhorar a estrutura fisiológica desse vegetal, né? Ou seja, ela vai ter o que? Um ponto de crescimento ótimo, diferentemente do escuro, onde eu vou ter um caule um pouquinho maior, as folhas bem pequenas. Então, ou seja, a gente vê a atuação desse pigmento, pessoal, no processo de estiolamento, no processo de crescimento vegetal, onde um vai estar inserindo sobre o outro em relação a esse material. Deixa eu só mudar aqui minha imagem aqui de lado, isso, para não atrapalhar nosso vídeo aqui.
O fotoblastismo, pessoal, ou seja, na germinação da semente, né? Foto, luz, né? Ou seja, a germinação da semente, ela vai sofrer o quê? Ela vai sofrer aí influências da luz. A luz pode incidir sobre ela, a luz pode influenciar a germinação de certos tipos de sementes. Nós podemos ver aí as sementes fotoblásticas positivas. O que é uma semente fotoblástica positiva? Ela vai germinar na presença da luz. Então aqui eu estou vendo o que? Uma influência da luminosidade na germinação dela. As sementes fotoblásticas negativas, tá? Elas vão germinar o que? No escuro. Eu posso citar aí, por exemplo, a melancia. Ela é um tipo de semente que ela é fotoblástica negativa, porque ela vai germinar aí no escuro, tá? O processo de germinação dela vai se dar no ponto ótimo, mas no escuro. E as sementes fotoblásticas neutras, ela não vai estar no quê? Ela vai ser independente tanto da presença de luz ou do escuro, ou seja, periodismos, tá bom? No caso aí vai estar o milho. Então, o alface é um exemplo de fotoblástica positiva, melancia fotoblástica negativa e fotoblástica neutra ou milho. Então, dependendo do tipo de planta, tipo vegetal e como ela atua. Pessoal, aqui a gente pode observar bem aqui, né, no caso aí, o resultado aí, alguns experimentos relacionados aí com a radiação luminosa aí em cima desse indivíduo, ou seja, da fotoblastismo aí positivo. Então tem um tipo de radiação a 660 nanômetros aí, as sementes vão ter o que? Elas vão germinar, fotoblásticas positivas, onde a presença da luz, ela incide aí no caso sobre a germinação da semente, tá bom? Ou seja, ela vai ajudar nesse processo e a semente vai germinar. A 730, se a luminosidade tiver a 730 nanômetros, ou seja, as sementes não vai germinar. Por quê? Ela vai inibir, né, o fitocromo. A inibição dele, ele não vai o quê? Desenvolver o processo de crescimento, tá bom? De 630 e 730 nanômetros aí, né, vai depender o que? Do tipo de radiação usada, tá? Então, ou seja, a semente vai germinar dependendo do posicionamento que ela tiver e possivelmente a semente não vai participar do processo de germinação. Essa tabela ela entra um pouquinho em outros estágios, por exemplo, ela vai de 660, 730 a 660, ou seja, luminosidade, escuro, luminosidade, ou seja, foi um experimento, então ele teve como que ele controlar esse experimento, né? E as sementes germinaram, porque ela voltou para 660, que era aí no ponto ótimo, né, para poder o processo das fotoblásticas positivas germinarem, tá? É um pouquinho complicado isso aí, mas você vai, com o tempo você vai pegando, tá? E a última parte aí, ele fez o quê? 660, 730, 660, 730, ou seja, o último processo aí foi de 730, ou seja, as sementes não participou do processo da germinação. Então, pessoal, deu para a gente observar aí nessa tabela. Nessa outra aqui, aí também eu estou dando trabalho aqui, né? Vai para cima, vai para baixo. Nessa outra tabela aqui, mostra a diferença entre as reações das sementes, né, positivas e negativas aí em relação à luz branca, né? Ou seja, eu tenho 660, 700 e também aí no escuro, tá? Então nós vamos ver o tipo de radiação, luz branca e no escuro. Então, ou seja, sementes fotoblásticas positivas na luz branca ela vai germinar e no escuro não vai germinar, porque ela precisa, né, no caso positivo aí, de estar a 660 nanômetros para poder fazer o processo germinativo. As fotoblásticas negativas na luz branca, ela não vai germinar, mas no escuro elas vão germinar. Então lembra lá da gente falar lá que tem algumas que germinam no escuro, outras germinam na presença da luz? Então esse é o posicionamento que nós devemos observar. Nesse caso aqui, o fotoperiodismo, pessoal, é o que? Está relacionado com o período de fotoiluminação, ou seja, a claridade ou a obscuridade aí vai ter uma relação durante o que? A floração, durante diversos processos. Por exemplo, nós podemos citar aí o início da floração. Pessoal, observa, todo lugar a presença da luz é a mesma. Quem já viajou para a praia aí, né, quando eu viajo para a praia eu não quero nem dormir, eu quero ficar acordado para aproveitar o ambiente. Eu amo acordar 4h30 da manhã para ver o pôr do sol.
né? Nascer do sol. Ou seja, o nascer do sol na praia, todo mundo sabe que se você acordar às 5 horas já acabou. Ou seja, entre 4h30 e 5 horas ali no litoral brasileiro, você vai estar ali percebendo o nascer do sol. Então o sol vai se pôr, ou seja, vai se pôr antes. Aqui em Gurupi, por exemplo, 6 e pouquinho da manhã, né, 6h15, 6h10 mais ou menos, é o horário que o sol está começando a querer ir aparecer, nascer. Ou seja, em vários locais, no Rio Grande do Sul é diferente, Santa Catarina, São Paulo, Goiás, lá no Amapá. Então, ou seja, essa diferenciação, ou seja, eu tenho períodos de dias mais curtos e períodos de dias mais longos, ou seja, noites mais curtas, noites mais longas. Então isso vai influenciar no fotoperiodismo, ó, iluminação e período. Então, por exemplo, queda das folhas no outono, né, posicionamento do sol, né, da Terra em torno do Sol, se a gente está no outono, inverno, verão, ou se tem uma disponibilidade maior de luz, isso é importante, isso muda, né? O equinócio, solstício, então tudo isso aí. Formação das raízes tuberosas, né, da cenoura, a formação dos bulbos da cebola, então tudo isso influenciado pelo período. Bom, e esse fitocromo ele é influenciado pelo quê? Pela radiação vermelha. Então, dependendo da posição que a Terra está, vai ter essa diferenciação. Fechamento dos folíolos, né, das leguminosas, do feijão, da soja. Então, tudo isso tem essa influência. Então, quando a gente observa aí, nós vamos observar plantas de dias curtos, plantas de dias longos e plantas indiferentes ou neutras, como todas, né? Como todos nós vamos estar observando aqui, né, nesse slide. Então, ou seja, pessoal, nós temos o que? Plantas de dia curto. O que é uma planta de dia curto? Que essa vai florescer quando a exposição à luz, ou seja, a exposição à luz foi inferior ao certo valor crítico. Então, eu tenho um valor crítico de exposição que ela resiste. Então, ou seja, a crisântemo e algumas orquídeas, elas necessitam de dias mais curtos, inferior ao valor crítico dela. Ou seja, o dia dela é curto. Então, ou seja, ela vai se adaptar em qual região? Em região onde o dia é mais curto. Eu tenho noites mais longas. Então, se a noite é mais longa, o dia é mais curto, né? Por exemplo, o sol nasce 6h10 da manhã e se põe ali às 18 horas, ou tem lugares que o sol vai se pôr 17h40, tem lugar que ele vai pôr 18h50, então isso é o tipo de exposição dela. Plantas de dia longo, né? Ou seja, ela vai só florescer em regiões onde o tempo de exposição à luz for superior ao valor crítico, ou seja, lembra do gráfico? O braço sobe ali, eu tenho o ponto ótimo dele e depois decai, ou seja, eu tenho um ponto onde ela vai ter o seu crescimento, ou vai ter a florescência dela no ponto ótimo, né? Ou seja, o craveiro, o rabanete, espinafre, alguns exemplos que a gente pegou aí. E plantas indiferentes, né? Ou seja, independente desse processo aí, ela vai crescer no dia, na noite, ela não vai ter influência desse processo aí, tá bom? Vai florescer, vai criar suas vagens, raízes, então, ou seja, ela tem total aí habilidade da adaptação do seu ambiente, tá bom, pessoal? Então aqui, nesse slide a gente pode observar um pouquinho o que eu estou falando, o que é plantas de dia curto e dia longo. Então, o período, observa o período claro aqui, na primeira quadrinho aí, no caso do dia curto e noite longa. Observa que eu tenho das 0 a 8 horas aqui, a claridade, e depois das 8 às 24, a escuridão, ou seja, plantas de dia curto, né, só florescem nesse dia, ou seja, o dia curto, então ela vai florescer. E plantas de dia longo, ou seja, ela não vai florescer, porque o dia foi muito... no caso foi muito longo, tá? Ou muito curto. Então, para ela não é um ponto ótimo de fluorescência. Então, ela vai necessitar disso aí. Então, eu tenho que analisar o que primeiramente? A claridade e a escuridão, a planta de dia curto e a planta de dia longo. Então, são vários fatores que eu preciso observar para cada indivíduo. Para um pouquinho, observa, se não entendeu, volta o vídeo e a gente assiste de novo, tá bom? No segundo aí eu tenho de 0 às 16 horas o dia claro, uma claridade exposta aí, né, bem grande, uma claridade aí bem expressiva, né? E das 16 às 24, ou seja, eu tenho um período no escuro. Então eu tenho um dia longo e uma noite mais curta. Isso faz o quê? Plantas de dia curto, pessoal, se eu tenho um dia longo, ela não vai florescer. E as plantas que têm o quê? Um dia longo, ela vai florescer, porque eu tive uma quantidade de luminosidade acima ali do ponto crítico dela, do ponto ideal dela, ou seja,
eu tive uma melhora ali na qualidade de transição ali para essa planta, beleza? Agora, quando há interrupção do período noturno, ou seja, aqui foi um experimento, onde eles fizeram o quê? Uma interrupção, colocaram flash ali naquele posicionamento no escuro. O que acontece aqui? Na ausência aí dessa floração, né, as plantas de dia curto, ela vai ter o que, pessoal? Ela vai ter uma modificação. A planta de dia curto no caso aqui, ela houve o que? Uma interrupção na noite dela, né? Porque esse flash foi inserido artificialmente aqui. Já a planta de dia longo, ela recebeu esse flash, ela entendeu o quê? Que o dia dela foi mais longo, porque quem que ativou esse pigmento fitocromo? O flash, né? Esse flash ativou, então ele entendeu que a planta teve o dia claro, foi curtinho, mas ela teve um outro posicionamento, ela teve uma outra interpretação, que foi essa foto, que ativou esse fitocromo. Então, no final das contas, ela compreendeu que o dia dela foi mais longo, ela floresceu. Eu sei que é um pouquinho complicadinho de entender isso aí, pessoal, mas com o tempo, nos exercícios, nós vamos pegando isso daí. Então, a gente tem que identificar o dia claro, longo, escuro, e a planta de dia longo e a planta de dia escuro. E as indiferentes não fazem diferença aí, no caso, nesse posicionamento. Beleza, pessoal? Eu vou estar aí para ajudar vocês no site, aí no WhatsApp, nos vídeos, e a gente vai fazer os exercícios agora, beleza? Vamos dar início aí, trabalhando junto aí. Bora lá!